Então, Precisa esperar um pouco, não? Tem uma... não sei. Se quiserem, podemos aguardar uns 2 minutinhos mais. Isso. Acho que uns 3 minutos, 12h35, a gente começa, né? Tá bom. Tem um comentário. Boa tarde, Adriano. Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Eu não desativou. Boa tarde. E como está sendo esse mês para todos vocês? Está tranquilo? Muito trabalho, pouco trabalho? Eu não sei, eu sinto uma contradição tranquila, está com muito trabalho, mas é a resposta que eu tenho nesses dias. Mas pelo menos estamos conseguindo fazer o que tem que ser feito, né? Mas está bem puxado, tá bem. O problema é que você tem que ter, além do equipamento, você tem que ter um local sossegado, que as pessoas não vão entrar, né? Não é só questão nem de equipamento, que a gente também talvez nem estivesse preparado para isso. Ontem eu estava fazendo vídeos. Eu vou para a UF, senão para mim aqui é complicado. Nossa, eu estava fazendo vídeos ontem, preparando vídeos para os alunos, e de pronto, furadeira. Mais tarde estava terminando o vídeo e para a porta, bate na porta, para lá da portaria. Nossa. O Gustavo e eu, a gente se divide. Um vai para a UF, o outro fica em casa, porque senão acaba um atrapalhando o outro, não tem jeito, involuntariamente. 10 anos atrás, eu dei um computador para minha mãe, um Sony Vaio. Aí eu falei para ela, mãe, agora você não está usando tanto, eu vou precisar. Aí peguei, então comecei a usar, descobri que ele tinha transformado num Sony velho. Não deu. Devolvi para ela depois, falei, não dá. Não dá. Não roda nada. Aí vai. Essa foi boa. Vamos começar. Eu vou começar primeiro agradecendo a presença de todos, agradecendo ao professor Cícero por se prontificar para dar a palestra, agradecendo também ao professor Alonso pelo apoio do PTMAC, e uma vez mais, agradecendo a todos vocês por sua presença, e também o grupo, né, o grupo de álgebra, que está ajudando também para que isso possa acontecer. Tá? Eu vou dar então a palavra ao professor Cícero para que comece com sua palestra, né? Todo mundo conhece ele já. Tá bom. Eu vou voltar a compartilhar aqui. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Beleza. Então tá bom. Então eu gostaria de começar agradecendo os organizadores aí do evento, e especialmente o Vitor, o João Paulo, que trabalhou aí, o Alonso, né? Muito obrigado, então, por esse convite para participar. Então, a minha palestra vai ser sobre isso aí, parâmetros de código de avaliação e pegadas de ideais. A ideia é falar um pouco sobre um artigo que eu li aí recentemente, e o Vitor disse que tudo bem, a gente poderia dar as palestras como se fosse para todos os colegas e tal, mas eu vou tentar, assim, tentei aqui fazer de uma maneira que os alunos acompanhassem também. Não sei se vai dar certo, né? Vamos ver. Então, de qualquer maneira, né, por conta dessa ideia, vou começar aqui falando, né, fazendo um crash course aqui, teoria de códigos em 30 segundos. Então, seja FQ um corpo finito, né, o que é um código corretor de erros? É simplesmente um FQ espaço vetorial de FQM. FQM é simplesmente o produto cartesiano de FQ M vezes, né? Então acabou, já caiu na álgebra linear de dimensão finita, tá beleza, né? Então, simplesmente um subespaço vetorial de FQM. E aí,
quer dizer que os elementos do código vão ser M-uplas, a gente diz que o código tem comprimento M. Então, dada uma M-upla, a gente define o peso de Hamming dessa M-upla como sendo o número de entradas não nulas da M-upla, tá? E a distância mínima de um código é o mínimo dos pesos das M-uplas que fazem parte do código, tirando a M-upla nula, senão sempre dava 0, né? Então, você tira essa M-upla nula, e aí você vai considerar todas as M-uplas do código e vai pegar o menor peso, isso aí é a chamada distância mínima. As M-uplas que fazem parte do código, normalmente são chamadas de palavras do código. Então, se eu falar palavras, é uma M-upla que está no código. Todas essas coisas aí têm as suas interpretações, eu vou falar só sobre a matemática, não vou ficar explicando que código não tem nada a ver com criptografia, e etc. e tal. Então, de qualquer maneira, a distância mínima de um código corretor de erros tem a ver com a capacidade de correção de erros do código, seja lá o que for isso. Bom, outro parâmetro importante do código é a dimensão do código. Dimensão como espaço vetorial. Tranquilo. Beleza. Então, acabou a teoria de códigos. Então, agora, seja X um subconjunto do espaço afim sobre FQ, né? O que será o espaço afim sobre esse FQ, esse ANFQ? Isso aqui é simplesmente o FQN, produto cartesiano de FQ n vezes. Mas por que então a gente usa essa notação diferente? Porque se usa essa notação diferente, significa que quem está usando tem que prometer que não vai usar as N-uplas como elementos do espaço vetorial. Não vai somar N-uplas, não vai multiplicar N-uplas por constantes. Então tá bom, eu prometo que não vou fazer isso. Então, eu vou usar essa ANFQ. Isso significa que essas N-uplas vão ser encaradas como pontos, pontos sobre os quais eu vou avaliar funções. Daí que vem o código de avaliação. Bom, seja esse I de X, então dado esse X, subconjunto do ANFQ, seja I de X o ideal formado por todos os polinômios que se anulam, cada um deles em todos os pontos de X, tá? Então, vamos escrever esse X explicitamente. Digamos que seja P1 até Pm, tenha n pontos, tá? E aí você pode considerar esse homomorfismo de avaliação, EV, que vai desse quociente. Vocês estão vendo o mouse aí, não? Sim, estão vendo. Não estou vendo, não. Não estou. Tá? Também não. Acabei de ver. Sim. Eu tô vendo. Acabei de ver a mãozinha. Eu estou vendo uma mãozinha mesmo. Esse mouse e essa mãozinha aí. É isso. Tudo bem? Vocês querem que eu compartilhe de novo? Alguém quer ou está vendo aí? Eu já estou vendo. Que tá Não, bom. então beleza. Boa. Então tá bom. Então vamos lá. Então você vai considerar esse homomorfismo de avaliação, que vai desse quociente, isso aqui é aquele anel quociente que a gente está acostumado, o anel de polinômios, quociente ideal. Vai do anel quociente no FQN, vai fazer uma avaliação. Que avaliação? Como que é o típico elemento desse quociente? A classe de um polinômio. Você vai pegar esse polinômio, ele é um polinômio em n variáveis, você vai avaliar do modo óbvio os pontos P1 até Pm, que são N-uplas. Então, vai avaliar aqui, né? E aqui a classe, o representante não interessa, porque a diferença de dois representantes é um polinômio que se anula em todos os pontos. Então, um representante é o outro, mais um polinômio que se anula em tudo. Então, o resultado aqui é o mesmo, certo? A gente pode humilhar esse quociente aqui, que todo mundo conhece como um anel quociente, nós podemos humilhar esse quociente chamando ele de FQ espaço vetorial, que de fato ele é um FQ espaço vetorial. E se você pensar nisso aqui como um FQ espaço vetorial, você vai ver que essa avaliação pode ser encarada como, não, é uma transformação linear. Soma, vai em soma, multiplicação por constante, vai em multiplicação por constante, e não é difícil ver que é um isomorfismo. Eu não vou provar, mas é muito... Injetividade vem do fato disso aqui ser o conjunto de todos os polinômios que se anulam nos pontos, e a sobrejetividade vem do fato que não é difícil você arrumar um polinômio que dá 1 no P1 e 0 nos restos, nos outros pontos. E assim para os outros pontos também. Então acaba sendo sobrejetor e injetor. Então vamos aceitar que é isomorfismo, mas isso é fácil. Beleza, uma vez que a gente fez esse homomorfismo, essa transformação linear avaliação, agora a gente pega um subespaço vetorial desse quociente encarado como um espaço vetorial. E a imagem desse subespaço vetorial é um subespaço vetorial do FQM, que é o que eu resolvi chamar de código. Então, a imagem desse L é um código que vai ser chamado código de avaliação, por motivos óbvios, de L em X,
né? E vai ser denotado por CXL. Então, como esse EV é um isomorfismo restrito ao L, ele vai ser injetor, ou vai ser um isomorfismo do L na sua imagem. Então, a dimensão da imagem é a mesma dimensão do L. Então, um código construído assim, é claro, você vai escolher o L. Então, a ideia é que você já saiba qual é a dimensão. Você já sabe a dimensão, você já sabe o comprimento, que é M, fica faltando calcular a distância mínima, que é aquele conceito que eu falei ali em cima. Beleza. Então, vamos dar um exemplo. Eu vou pegar como primeiro exemplo o subconjunto do espaço afim, vai ser todo o espaço afim. O próximo passo seria pegar o ideal de todos os polinômios que se anulam em todo o espaço afim. É bastante conhecido, nesse caso, que esse ideal é gerado por esses polinômios aqui, x1 aqui menos x1 até xn aqui menos xn. Dado o inteiro d não negativo, eu posso considerar a classe dos polinômios que são ou zero ou tem grau até d. Isso aqui é fácil mostrar que é um subespaço vetorial daquele quociente. Aí eu posso fazer a avaliação só desse, considerar a imagem desse subespaço, e aí eu vou ter um código de avaliação, que é bastante famoso para quem trabalha em códigos, que é o chamado código generalizado de Reed-Miller, de ordem D. Tá? Então isso aí, digamos, é o protótipo dos códigos de avaliação. Beleza. Lá no ideal I, a gente sabe que esse quociente FQX sobre FQX, eu falei ali, é uma abreviatura de FQX1 até xn. Esse quociente é um FQ espaço vetorial, como eu disse. Agora, pode acontecer desse espaço ter dimensão infinita, né? Por exemplo, se você pegar aqui FQX1, x2, quociente ideal gerado por x1, a barra de x1 vai ser zero, e a barra do x2 não está nem aí para isso. Então, isso aqui, na verdade, vai ser isomorfo ao FQX2, certamente um espaço vetorial de dimensão infinita. Sempre esse problema de calcular a dimensão desses quocientes, dessa forma, em anéis de polinômios, foi um problema que resistiu durante muito tempo, calcular a dimensão, encontrar a base. Isso só foi resolvido em 1964, pelo Bruno Buchberger, um austríaco. Para utilizar o método desse Bruno Buchberger, é preciso ordenar os monômios do anel de polinômios. O que é monômio? Monômio é isso aí, é um produto das variáveis com determinados expoentes, evidentemente não inteiros, não negativos, né? Então, isso aqui é um monômio. Você precisa ordenar esses monômios. Será que tem uma maneira natural de ordenar esses monômios? Bom, tirando o caso de uma variável só, não tem. Você tem que inventar uma maneira não natural. Por exemplo, eu vou dizer que comparando dois monômios, vai ser maior quem tiver mais x1, beleza. E se tiver o mesmo número de x1? Então, vai ser maior quem tiver o maior número de x2, etc. Essa, por exemplo, é uma ordem. Então, você precisa primeiro ordenar esses monômios, mas vai ter que ser, não é qualquer ordem, vai ter que ser uma ordem total. Essa ordem total tem que respeitar desigualdades, ou seja, se M1 é menor que M2, e tem um monômio M3 ali olhando, então M3 e M1 tem que ser menor que M3 e M2. E, além disso, tem que valer que 1, que aqui, se eu pegar todos os S iguais a 0, eu tenho o monômio 1. 1 é o menor monômio. E isso, essa ordem que eu tinha dado o exemplo, respeita isso aí. Uma vez que você tem essa ordem monomial, o Bruno Buchberger, ele disse o seguinte, ele mostrou o seguinte, partindo de um conjunto gerador por ideal, que é o Hilbert, em 1890, ele mostrou que todo o ideal do anel de polinômios é gerado por um número finito de polinômios. Tá? Então, partindo desse conjunto e fixando essa ordem monomial, que você escolheu, que em princípio não é uma coisa natural da vida, mas você escolhe, e ele apresentou um algoritmo que modifica esse conjunto, que modifica assim, em princípio ele vai aumentando. Depois, né, claro que a gente gosta sempre do menor, tem maneiras de diminuir. Mas o algoritmo, em princípio, pega o conjunto gerador, vai aumentando, até chegar a um outro conjunto também gerador, porque você sabe, se você tem um conjunto gerador de um ideal e você coloca ali dentro um polinômio que também é do ideal, continua gerando o mesmo ideal, mas tecnicamente é um outro conjunto gerador. Então você vai aumentando, fazendo isso, colocando polinômios do ideal ali dentro, até chegar num conjunto, digamos, F1 até Ft, que tem a seguinte propriedade. Se o monômio M é o maior monômio, que a gente chama de monômio líder,
o monômio n é o maior monômio de algum polinômio, o que é um polinômio? É uma soma finita de monômios com coeficientes. Se tem uma ordem total dos monômios, tem que ter um ali que é o maior daquele polinômio. Então, se tem um monômio que é o maior monômio de algum polinômio em I, então esse monômio certamente, necessariamente, vai ser múltiplo do maior monômio de um desses polinômios geradores. Isso não é uma coisa usual. Você vai aumentando um conjunto gerador até ele ter essa propriedade. É claro que se você tem um conjunto gerador e você pega lá, por exemplo, o primeiro polinômio, você multiplica esse polinômio por um monômio, você pega o maior monômio dele. O polinômio que você obtém quando você multiplica esse polinômio por um monômio, o maior monômio desse polinômio multiplicado vai ser múltiplo, claro, do maior monômio do polinômio original. Mas não quer dizer que sempre que você pega lá no ideal um polinômio e pega o maior monômio, necessariamente seja múltiplo de um maior monômio de alguns dos geradores. Mas o Buchberger arrumou um algoritmo que encontra um conjunto gerador que tem essa propriedade. E ele provou que se você pegar esse conjunto aqui, ó, pega então agora os monômios que não são múltiplos dos maiores monômios de nenhum desses FIs. Então, esses monômios, claro, não podem aparecer como maior monômio de nenhum dos polinômios do ideal. Então, pega esses monômios, que não são múltiplos, pega a classe deles ali. Isso dá uma base para o quociente como KFQ espaço vetorial. E você encontrou uma base, você encontra a dimensão, você reconhece se é finita, se é infinita, se for finita, você conta os elementos. Então, ele resolveu esse problema desse jeito, tá? Bom, e aí vamos introduzir aqui alguma nomenclatura. Primeiro, o conjunto gerador do ideal é base do ideal, né? Aí os alunos já vão falar, ai meu Deus, que confusão. Tem base como espaço vetorial e base como ideal. Pois é, a vida dos adultos, né, é complicada. Então, a gente tem que ver pelo contexto o que significa base, né? O maior monômio de um polinômio vai ser o monômio líder do polinômio, certo? Um conjunto gerador com aquela propriedade acima, aquele F1 até Ft, tendo aquela propriedade, é chamado base de Gröbner, do ideal. De onde apareceu esse Gröbner? Ninguém tinha falado nele. Não, ele era o orientador do Bruno Buchberger. Então, isso aí, meus amigos, vocês vejam bem. Depois que o Bruno inventou tudo isso e encontrou aquela base, ele pensou assim, que nome que eu vou dar para isso? Aí pensou, gente, o nome do meu orientador, porque ele me deu tantas boas ideias, não é verdade? Então, esse Bruno, além de ser um cara assim muito legal, eu acho ele assim, um exemplo, viu, alunos? Um exemplo a ser seguido, né, por todos os alunos, não é verdade? Essa ideia que ele teve é muito boa, né? E fica a dica, né? Bom, então, base de Gröbner. Agora, esse conjunto, o tal conjunto dos monômios, que não aparece como monômio líder de nenhum polinômio, no ideal, é chamado de pegada do ideal, né? Beleza. O mais interessante, de onde que vem esse nome pegada? É porque a gente pode visualizar essa pegada, a gente pode olhar. Por exemplo, especialmente em polinômios de 2 ou 3 variáveis. É claro que a ideia fica para dimensões maiores. Vamos pegar uma média de polinômio de 2 variáveis. Eu vou associar ao monômio x1, s1, x2, s2, o ponto de coordenadas inteiras não negativas, s1, s2. Tá? Então, beleza. Então, por exemplo, vamos de novo pegar aquele x, que seria todo o espaço afim. Nesse caso, todo o plano afim, A2FQ. Então, mais uma vez, a gente já sabe que o ideal dos polinômios que se anulam aí é x1aqui menos x1, x2aqui menos x2. E eu afirmo, sem demonstração, que isso aí é uma base de Gröbner. Mas base de Gröbner para que ordem? Porque lembra, quando você fala em monômio líder, está falando de ordem, escolher uma ordem. O fato é que isso é base de Gröbner para qualquer ordem. Porque isso pode ser provado, e quando você tem, mesmo que você tenha uma ordem qualquer que você inventar, daquela maneira, se você restringir essa ordem a um polinômio de uma variável só, vai ser aquela ordem natural, que o maior é o de maior grau, se for uma variável só. Tá? Então aqui, por exemplo, o monômio líder aqui do x1, Q1 menos x1 é x1, Q1. x2, Q2 menos x2 é x2, Q2. Ah, mas para qual ordem? Para qualquer uma. Vai dar isso. A gente pode provar isso. Bom, como que é a pegada, então? Sabendo que isso aqui é uma base de Gröbner. Como que é a pegada desse ideal? Então, vamos desenhar aqui o nosso eixo. Lembrando que um ponto de coordenadas inteiras não negativas AB significa o ponto é identificado com o monômio x1 elevado a A, x2 elevado a B. Então, por exemplo, o x1 elevado a Q. Aqui está o ponto Q desse eixo,
ele corresponde ao ponto Q0 do plano, então ele representa o monômio x1, Q1. Aqui está o ponto Q desse eixo. Ele é o ponto 0Q do plano, representa o monômio x2, Q2. Vamos traçar uma reta aqui e considerar esses pontinhos dessa faixa, né? Considerando, inclusive, aqui, para cima infinito, para a direita infinito. Um pontinho que está aqui, qualquer ponto aqui, o monômio associado é múltiplo do x1, Q1. Por quê? Bom, basicamente porque a primeira entrada vai ser maior ou igual do que Q. Né? Então, você pega esse aqui, por exemplo, que seria mais ou menos Q mais 1, 1. Então, o monômio associado é x1 elevado a Q mais 1, x2. É claro que é múltiplo de x1 aqui. E assim, todos esses pontos representam monômios, que são múltiplos desse. Então, eles vão estar fora da pegada, né? Eu já vou falar, relembrar por quê. A mesma coisa aqui. Pega todos esses pontos, inclusive aqui para cima infinito, todos esses pontos aqui representam monômios que são múltiplos desse. Então, evidentemente, se esses monômios são múltiplos, eles aparecem como monômios líderes de polinômios no ideal. Né? Porque, por exemplo, aquele que eu falei, x1, Q mais 1, vezes x2. Basta você pegar esse polinômio e multiplicar por x1, x2. Já tem um polinômio cujo monômio líder é aquele. Agora, como isso é uma base de Greber, o pessoal que não é múltiplo de nenhum desses monômios aqui também não aparece como monômio líder de nenhum polinômio, né? Porque isso é uma base de Greber. Então, os pontos dessa área aqui representam os monômios da pegada do ideal. Né? Beleza. Então, seguindo a teoria do Buchberger, a gente tem que, se eu pegar as classes desses monômios ali, que estão nessa área, quando eu pego as classes de monômios distintos, elas representam elementos distintos, sabe, da base, não tem combinação, né? São todos ali. Então, esse conjunto é uma base, não, aqui são realmente, a dimensão vai ser Q menos 1, vai ser Q ao quadrado aqui, a dimensão, tá? Então, isso vai representar uma base, segundo a teoria do Buchberger, tá? Agora, vamos fazer aquilo que eu tinha falado antes. Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar aqui classe de polinômios que ou são zero ou tem grau até D. E isso é um subespaço daquele quociente, tá? E aí também não é difícil mostrar que uma base para esse subespaço é exatamente o conjunto das classes dos monômios que tem grau até D, tá? Então é tranquilo, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui D igual a Q, né? Então aqui essa linha aqui é x mais y igual a Q. Então, todos os monômios que estão abaixo dessa linha, inclusive os pontos dessa linha, formam uma base para o LQ, né? Se eu pegar aqui uma linha cujas coordenadas somam 2Q, o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa interessante. Quando eu pegar os monômios cujo grau vão até 2Q, os monômios da pegada, eu já vou pegar todo mundo. Eu já vou pegar toda a pegada. Isso significa que se eu avalio esse L2Q, aquele morfismo de avaliação, aquela transformação linear, se eu restringo ao L2Q, eu já vou avaliar toda a base daquele quociente. Então, na verdade, isso aqui vai dar, o código, nesse caso, vai dar todo o FQM, porque eu já levei uma base daqui para cá. Então, vai ser um código, digamos, boboca, porque não é FQM, né? Eu já sei todos os dados dele. Né? Então, aqui a gente vê que, na verdade, seria interessante o D, os casos interessantes é quando o D é menor do que 2Q. E isso a gente vai ver que é uma situação típica. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o polinômio de Hilbert. Então, dado o inteiro... digamos que eu tenho aqui uma base de Greber para o ideal, eu tinha um determinado ideal, e a base de Greber dele tem 3 polinômios, aqui estão os monômios líderes, eu já tirei o pessoal ali que era múltiplo dos monômios líderes, então a pegada, nesse caso, ela deu infinita. Tem um eixo, tem outro, né, tem toda essa área aqui, então a pegada deu infinita. Tá bom, se eu considerar os monômios abaixo de um certo grau, que tem até um certo grau, e aí o espaço vetorial, aquele LD, vai ser gerado pelos monômios aqui abaixo dessa linha, incluindo essa linha. Depois eu considero um outro D,
Aí o LD vai ser gerado pela classe dos monômios abaixo dessa outra linha, incluindo ali. Aí eu pego uma outra linha, a mesma coisa. Eu pego essa aqui, por exemplo, eu já vou ter que tirar esse pontinho, né? Porque ele não faz parte da pegada, né? Esse aqui também vai sair fora, esses dois aqui também não fazem parte da pegada, mas tudo bem, eu sei qual é uma base do LD nesse caso também. Aqui, o que vai acontecer? Outra coisa, de novo, eu vou ter que evitar esses pontinhos aqui, evitar esses aqui, porque eles não fazem parte da pegada, mas eu pego a classe dos monômios da pegada e beleza, dá tudo certo. A partir desse D0, o que vai acontecer? Aqui a mesma coisa, eu também tenho que evitar, não vou ignorar esses pontos aqui dessa área, vou ignorar os pontos dessa área, vou ignorar esse pontinho, mas eu também tenho aqui. Como que a pegada, então a pegada até aqui, o número de pontos, não a pegada, mas o número de pontos de monômios do LD, esse número de pontos foi crescendo de maneira meio irregular, porque tinha uma certa bagunça até aqui. Só que a partir desse D0, ele vai crescendo de maneira regular, porque toda hora eu vou acrescentar ao que já tinha 2 pontos aqui e mais um lá. Próximo, 2 pontos aqui e mais um lá. Próximo, 2 pontos aqui e mais um lá. Claro, porque eu saí fora daquela área da bagunça. Agora é uma coisa, um crescimento regular. Né? Então, isso foi provado pelo Hilbert, sem essas figurinhas, né? Claro, não é uma coisa simples. E ele ainda provou que esse crescimento regular é polinomial. É isso que eu vou explicar aqui agora. Então, se você pega D, um inteiro não negativo, você pode considerar esses dois espaços vetoriais aqui, polinômios de grau até D, dividido, aqui o ideal do anel, polinômios no ideal de grau até D. Se você considera isso aqui, são quocientes de espaço vetorial de dimensão finita, isso dá um espaço vetorial de dimensão finita, a dimensão desse espaço é HI de D. Então, eu posso considerar isso aqui para todos os Ds, isso é chamado função de Hilbert. E o que o Hilbert mostrou é esse comportamento que a gente viu aqui, que a partir de um certo D é um polinômio. Isso, depois dessa noção de pegada, é meio óbvio, que mesmo que fosse 3 variáveis, 4, 5, a gente sabe que tem uma bagunça ali, e a partir de um certo ponto a coisa tem que ser, o crescimento é regular, né? Por exemplo, nesse exemplo aqui, se eu chamar HI de D0 igual a H0, quer dizer, qual é a dimensão quando eu tomei essa linha D0 aqui? A dimensão são os pontos da pegada abaixo e sobre essa linha, tirando os que não estão na pegada, né? Claro, os pontos da pegada abaixo e sobre essa linha. A partir dali, toda vez que eu aumento 1, aumenta 3 na pegada. Então, HI de D0 mais T é H0 de 3, H0 mais 3T. Então, chamando D de D0 mais T e tirando aí o valor de T, tirando o valor de T, você tem isso aqui, deu um polinômio de grau 1. Tá certo? Tudo bem. E pode-se mostrar que esse polinômio tem um certo grau K, não é? Se esse polinômio tem grau K, se você olhar o coeficiente de D elevado a K, ele é dessa forma, um inteiro positivo sobre K fatorial. Aqui, por exemplo, deu 3 sobre 1, né? E o grau era 1, né? Esse inteiro AK é chamado de grau do quociente, tá? E é denotado por grau do quociente. Agora, o que acontece? Isso aqui é uma observação fundamental. O que acontece quando a pegada é finita? Tá? Quando a pegada é finita, vamos pegar aqui uma pegada finita. Digamos que a pegada fosse assim, tem 3 geradores. A pegada só vai ser finita, amigos, se tiver geradores com monômios líderes que tem uma variável só. Porque para a pegada ser finita, nenhum eixo pode fazer parte da pegada, claro. Então, aqui tinha um gerador que seria x1 elevado a alguma coisa, aqui x2 elevado a alguma coisa, na base de Greber, né? E aqui um x1, x2 elevado a alguma coisa. Digamos que seja uma base de Greber. Então, a pegada é essa área aqui, né? Então, de novo, se eu vou pegando aqui os Ds cada vez maiores, vai chegar um ponto, a partir de um ponto, vai acontecer aquilo que aconteceu no outro exemplo. Eu vou pegar toda a pegada. Então, aquela dimensão lá do Hilbert, aquela função, é o número de elementos aqui. A partir daí, é sempre o número de elementos ali. Deu constante. Ué, mas não era um polinômio? Deu um polinômio de grau 0. Né? Então, nesse caso, o grau é... O que é o grau? Que era aquele coeficiente. É o tal número aí. É essa cardinalidade da pegada.
né? Então, bom, vou apresentar então os resultados desse paper aí que tem no archive. Se vocês quiserem, depois eu passo o link aí, desse Jaramillo, a Maria Vaz Pinto e o Rafael Vigerel. Então, eles usam pegadas e graus para calcular a distância mínima em códigos de avaliação, igualzinho esses códigos que eu falei, e outros parâmetros que eu vou explicar depois. E observamos que se o X, então o código de avaliação tem aquele X, se o X está aqui, a pegada do ideal, desculpa, aqui devia ser I de X. A pegada do ideal aqui, de todos os polinômios que se anulam em X, é finita, certamente é finita. Tem muitas maneiras de mostrar isso. Uma das maneiras é você lembrar que, se você pega os polinômios que se anulam em todo o espaço, então eles vão se anular no X. Então, eles estão nesse ideal, eles são da forma x1 elevado a q menos x1, x2 elevado a q menos x1, então já tem polinômio cujo monômio líder é x1 elevado a q. Quando eu tiver uma base de Greber, vai ter algum polinômio cujo monômio líder, esse x1 elevado a q é múltiplo dele, então tem que ser x1 elevado a alguma coisa. Então vai ter algum pontinho aqui no primeiro eixo, e a mesma coisa para os outros eixos, tá? Então, essa é uma maneira de ver, tem outras simples também, mas sempre a pegada vai ser finita. Então, essa observação aqui vai ser verdade. Eles, na verdade, ignoraram essa observação, ou não estão cientes, não sei, deve estar no trabalho deles. E o trabalho deles, na minha opinião, ficou um pouco mais complicado do que deveria ser. É isso que eu vou tentar mostrar nessa palestra. Bom, então agora vamos para um conceito fundamental de geometria algébrica. Vocês sabem que a minha área é geometria algébrica, né? Então, dado um ideal I, esse é o conceito fundamental de geometria algébrica. Uma variedade, dado um ideal I, a variedade associada a I, o que é? Então, você tem um ideal, um monte de polinômios lá, em FQ, X outra Xn, então você vai considerar todos os pontos lá do espaço afim, todas as N-uplas, que anulam todos os polinômios do ideal, né? Antes eu tinha um conjunto, queria todos os polinômios que anulavam ali. Agora eu tenho um ideal, quero todos os pontos que se anulam em todos os polinômios do ideal. Isso é a variedade do ideal. Então, tem esse teorema aqui agora, que não tem em nenhum livro, que eu inventei, mas ele é baseado em vários teoremas que tem em livros, tá? Podem acreditar. O primeiro diz o seguinte: se a pegada for finita, do ideal, o número de pontos nessa variedade também é finito. E, mais ainda, é limitado pelo número de elementos na pegada. Então, já tem aí mais uma relação entre geometria e álgebra, né? Essa definição inicial aqui, ela deu uma relação de geometria e álgebra, porque ela deu uma relação entre um conceito geométrico, que é essa variedade, e um conceito algébrico, que é o ideal. Então, aqui tem outra relação. O número de pontos lá, né, da geometria, pontos, é limitado pela cardinalidade do ideal, da pegada, se a pegada for finita. Se você tiver um ideal e você, de repente, descobre que ele contém o ideal de pontos de algum subconjunto de pontos lá, do AN, se acontecer isso, então, a cardinalidade da variedade do J não apenas vai ser finita, mas vai ser igual à pegada do J. Então, nesse caso, tem igualdade. Tá? Aqui pode ser contido, ou contém ou igual. Esse contém, os alunos sempre ficam perguntando se precisa ter um igualzinho aqui embaixo. Não, não precisa não. Se está contido, se contém, pode ser igual. Então, tá bom. Então, nesse caso que contém aqui, dá igual. Bom, então, qual que era o nosso setup? A gente tinha um subconjunto do espaço afim, tinha essa função, esse que é a transformação linear, que é a avaliação de classes de polinômios nos pontos, né, dada por esse f bar, tal. Eu escolho ali um subespaço vetorial aqui do quociente e o código e a imagem desse subespaço. Beleza. Então, o que é, vamos lembrar desse conceito, que era o peso de uma N-upla, tá? O peso de uma M-upla. O que era o peso de uma M-upla? Era o número de entradas não nulas da M-upla. Então, o que é o número de entradas não nulas? É o número total de entradas menos o número de entradas nulas. E por que eu resolvi falar isso? Porque o número de entradas nulas, eu caio na geometria algébrica. Olha aqui, se eu considerar a variedade desse ideal, eu esqueci o que é soma de ideal. Não, pensa só no ideal que tem os geradores desse aqui, vírgula, esse f. O ideal gerado por os geradores do I de x e mais o f. Então, se eu pegar a variedade, eu vou pegar os pontos que zeram todos esses geradores. Para gerar os geradores
zerar os geradores do I de X, já caiu no P1 até PM. E aí tem que zerar também o F. O que é isso? São os pontos que marcam as posições onde aquela M upla aqui, ó, dá zero. Então, a cardinalidade dessa variedade é justamente o número de entradas nulas dessa M upla. Olha que interessante. Então, isso aqui é o peso daquela palavra. Não é? E agora, olha aqui, ó, olha o ideal aqui, que contém o ideal de algum conjunto de pontos. Então, eu posso trocar isso aqui, esse V, por pegada, que é o que eu falei ali em cima. Beleza? Bom, o que era a distância mínima? Era o mínimo desses pesos. Então, a distância mínima é o mínimo dos pesos, né? Ignorando, evidentemente, a palavra nula. Então, ele é o mínimo desse número aqui, n menos essa pegada aqui. Tá certo? Agora, então resolvemos o nosso problema. Mais ou menos, porque não é muito simples encontrar pegadas. Ali, quando você tem um conjunto específico, tal, você vai considerar aquele ideal específico, tudo bem. Agora aqui, esse ideal que eu estou considerando a pegada é o I de X mais F. Esse F aqui está sambando ali no L. Então, não é muito fácil encontrar base de Grêmio para todos esses ideais. Então, a gente pode fazer uma aproximação que é a seguinte. Você fixa uma ordem, e aí seja esse... O que é esse ML? Né? Ao contrário do que os alunos acham, não é mercado livre, né? É monômio líder. Então, esse MLG1 é o monômio líder do G1, esse MLGT é o monômio líder do GT. E o que é esse delta com esse monte de monômios aqui? Isso aí vai ser o conjunto dos monômios que não são múltiplos de nenhum desses aqui. Tá? Beleza. É claro que a pegada do I está dentro desse conjunto. Por quê? Porque, digamos que, por exemplo, eu tenho aqui 3 polinômios, G1, G2 e G3. Tá? Então, eu marco eles lá, G1, G2, G3, retiro os monômios, que claramente são múltiplos deles. Então, o que acontece? Essa área aqui são os conjuntos que não são múltiplos, nem do monômio líder do G1, nem do G2, nem do G3. Mas será que isso é a pegada? Bom, só vai ser... A pegada é o conjunto dos monômios que não aparecem como monômio líder de nenhum polinômio do ideal. Então, é claro que a pegada tem que estar contida aqui. Mas pode ser que, se eu fosse calcular a base de Gremlin, ia aparecer um geradorzinho extra. E eu teria que tirar os monômios que são múltiplos do monômio líder dele. A pegada talvez era menor. Mas, certamente, a pegada tem que estar contida aqui. Porque esses monômios aqui, que são múltiplos, claramente, eu já dei até exemplo, aparecem como monômios líderes de polinômios que estão no ideal. Então, a pegada está aí dentro. Agora, a gente pode até mostrar, muito fácil, fica aí como exercício para os alunos, que se for, e só dá igual se, somente se, é uma base de Gremlin. Você vem pela definição que eu dei. Então, mas a gente não sabe. Então, digamos que, por exemplo, eu tenho aqui, o I de X é gerado por G1 até GT, e tem aquele F barra, lá do L. E eu quero saber, então, a pegada desse monômio total aqui, desse ideal total, I de X mais o ideal gerado por F, está contido nessa delta aqui, que é o delta dos monômios líderes, dos geradores do ideal de X, e mais o monômio líder do F. Eu falei que esses aqui são os geradores dessa ideal soma. Então, se está contido, a cardinalidade é menor ou igual. Né? Aí, eu queria calcular o mínimo disso, aqui tem o menos, escrevo o menos dos dois lados, troca a desigualdade, então, eu acabo chegando... Bom, é claro que é menor, né? Então, esse número aqui acaba sendo uma cota inferior para a distância mínima. Né? E daí? Bom, e daí que já achou uma cota inferior, tá bom demais. Mas, às vezes, você ainda trabalha um pouquinho e mostra que essa cota inferior, você pega lá um F específico e mostra que ela é atingida. E aí, beleza, tá? Aí eu já fiz isso, já sozinho, com o Vitor, a gente já fez trabalhos onde a técnica é essa. A gente dá um jeito de calcular esse mínimo, mas mostra que esse mínimo é atingido. Então, calcular uma distância mínima. Bom, eu falei que nesse trabalho eles trabalham também com outros parâmetros. Então, vamos ver que os parâmetros são esses. Então, seja C um código qualquer de dimensão K. Né?
Então, subespaço, né? A gente fala assim nos corredores, né? Seja C um código de dimensão K, é um subespaço real de dimensão K. Bom, seja D um subespaço desse C de dimensão R. É claro que esse R, eu não vou tomar dimensão zero, seja dimensão de 1 até K, no máximo K, porque é subespaço do C. O que é o suporte do D, desse subespaço? É o conjunto kit D dos índices, onde existe lá uma M-upla nesse D com a iésima entrada não nula. Então, o conjunto desses índices I. Então, por exemplo, se eu pego uma M-upla lá do D, a primeira entrada é não nula. Então, 1 já está no suporte. Ah, mas tem um outro elemento do D que a primeira entrada é 0. Azar dele. Já tem um que a primeira entrada é não nula, 1 já está. E assim eu vou olhando e faço coleção de todos os índices onde tem alguma M-upla com a entrada não nula, aquela iésima entrada não nula. Então, isso é o suporte. O R-ésimo peso generalizado de Hamming, o que é? Você considera, eu vou explicar, vamos ler essa definição aqui de dentro para fora. Você tem o C, você considera subespaços do C de dimensão R. Para cada subespaço, você calcula o suporte, calcula a cardinalidade do suporte e pega o mínimo dessas cardinalidades. Então, você pegando esse mínimo, isso é o R-ésimo peso generalizado de Hamming. Vamos pegar, por exemplo, dado C, vamos pegar subespaço de dimensão 1. Né? O que são subespaços de dimensão 1? Então, são simplesmente múltiplos de alguma M-upla lá não nula. Então, o que seria o suporte desse subespaço? Bom, nesse caso é muito fácil, porque você pega aquela M-upla, você vê, não adianta, fazendo múltiplos, o que era 0 era, o que não era 0 não era, né? A não ser que o múltiplo seja 0. Então, quer dizer, na verdade, o suporte é exatamente o suporte desse subespaço, é o mesmo suporte, digamos, é o mesmo número de entradas não nulas daquela palavra inicial. Então, você pegar o mínimo disso, na verdade, é exatamente aquele velho conceito da distância mínima. Então, por isso que chama pesos generalizados de Hamming, porque quando você considera o R igual a 1, cai na distância mínima. Beleza. Agora nós vamos repetir, de certa forma, o que a gente fez antes para essa situação. Então, de novo, o nosso setup, eu tenho um subconjunto do AN, tem aquele L, que é um subespaço desse anel quociente, que eu estou humilhando, chamando de espaço vetorial, e você tem, digamos que seja K, é a dimensão lá da variação do L, que é o código, digamos que seja K. Seja R um número de 1 até K, tá? É claro, eu lembro lá que aquela variação é isomorfismo, então o L é isomorfo ao K. Então, ao invés de ficar pegando subespaços lá da imagem, eu posso pegar subespaços de dimensão R lá do L, que foi um cara que eu escolhi, que é meu amigo, eu conheço bem. Então, eu pego subespaços ali do L, né, de dimensão R. Então, seja R o conjunto dos subespaços de L de dimensão R. Então, seja D um desses subespaços. Então, aí você tem uma base, né, evidentemente, né, com R elementos, que é, digamos, F1 barra até FR barra. Né? Beleza. Se você tiver PI, lá, um dos elementos lá do X, um dos pontos do X, é um zero comum de F1 até FR, né? Ou seja, em outras palavras, na linguagem da geometria algébrica, se esse PI é um elemento da variedade associada ao ideal gerado por F1 até FR, então esse I, como ele é um zero comum, ele não está no suporte da variação daquele subespaço, né? Porque os geradores todos se anulam naquela iésimo ponto. Então, toda vez, qualquer combinação linear vai se avaliar. Então, se o ponto está ali, não tá no suporte. E se ele não tiver? Não, se ele não for um zero comum, é óbvio que alguma entrada, já na avaliação desses F1 até FR, alguma dessas uplas vai ter iésima entrada não nula. Então, claro que vai estar no suporte. Ou seja, o suporte, a cardinalidade do suporte lá do D, do subespaço lá do código, é o número total de entradas menos a cardinalidade dessa variedade aqui, que é a variedade do I, que eu pego desse ideal. A variedade desse ideal soma. Eu pego os geradores do I de X e vírgula e ponho os F1 até FR. Então, de novo, eu caí nessa questão da geometria algébrica. E, de novo, olha aqui, ó, um ideal que contém aqui o ideal de pontos do espaço afim. Então, eu posso trocar aquilo ali por pegadas. Né? E aí eu tenho, então, que o que é o R-ésimo peso generalizado de Hamming? É o mínimo disso aqui. Né? É o mínimo desse número, onde, é claro, esses F1 até FR vão passeando ali em polinômios
desculpem aqui, deveria ter umas barrinhas aqui em cima, eles vão passeando ali em polinômios, cujas classes vão gerando subespaços de dimensão R, tá certo? Tudo bem? Então, eu não sei se vocês acharam esse resultado difícil ou, assim, da maior trivialidade, né? De qualquer maneira, acreditem ou não, isso aí é claro que generaliza aquele da distância mínima e é um dos resultados principais do trabalho. Não sou eu que disse, não. Eles é que dizem, né, que esse é um dos resultados principais do trabalho deles, tá? E ali escrevem, é claro, eles não escrevem pegada, eles escrevem grau. Depois lá no final eu vou fazer um comentário sobre isso. Beleza. Eles introduzem também essa função pegada. Não nesse paper, essa turminha aí de mexicanos e amigos, eles já vêm trabalhando com essa função pegada já tem um tempinho. Eu vou explicar o que é essa função pegada, ela reaparece nesse artigo. Então, seja X, dá o nosso setup de novo. X é um subconjunto lá do espaço afim, tem o L, que é um subespaço do quociente, K a dimensão do nosso código. Então, eu pego o R, um número de 1 até K, e eu pego D, um subespaço lá do L, tá? E eu chamo desse D cursivo, aí a avaliação desse D, digamos, normal. Então, eu já sei que o suporte do D, a cardinalidade, é tudo, todas as entradas, né, M, menos a cardinalidade da pegada desse ideal. Onde isso aqui, agora eu pus barrinha, tá certo? É uma base para o D. Beleza. Bom, eu já falei antes, normalmente não é simples calcular a pegada desse ideal, ainda mais que esses F1 até FR, agora são R polinômios sambando lá, né? Então, mas eu posso fazer aquela coisa que eu já fiz antes. Então, digamos que esse I de X é gerado por G1 até GT, que esse X normalmente é um conjunto que eu também vou escolher. Normalmente eu tenho um certo controle sobre o ideal dele. Digamos que é gerado por G1 até GT. Então, como antes, a pegada desse ideal, que é esse ideal soma, o que é? Eu já falei, é o ideal gerado por G1 até GT, vírgula, F1 até FR. Está contida nesse conjunto deltão aqui, né? E aí, o que significa isso? De novo, aqui está os G1s, aí eu coloquei os Fs, aqui está esse conjunto, a pegada está contida aqui dentro, né? Então, é claro que a cardinalidade dela é menor ou igual, quando eu ponho menos, fica maior ou igual, então, aqui, esse verdinho é só para lembrar que, às vezes, a pegada não é igual. A pegada pode ser menor, efetivamente, né? Então, ali, a única coisa que eu tenho é a cardinalidade menor ou igual. Isso vai me levar a essa desigualdade, que a cardinalidade do suporte é maior ou igual M menos esse número aqui. Tá certo? Bom, então, Haramidio e amigos define a função pegada de ordem R como sendo esse inteiro aqui. O mínimo de M, o mínimo disso aqui, M menos essa pegada, tá certo? E aí, é claro que né, eu já sei que da definição desse R-ésimo peso generalizado, que é o mínimo da cardinalidade, eu sei que agora essa função pegada aqui, que é o mínimo do que está do lado de cá, evidentemente vai ser uma cota inferior para o R-ésimo peso generalizado. E, acreditem se quiserem, este é, declaradamente, segundo os autores, o segundo resultado mais importante. Não o segundo mais importante, é o segundo importante do artigo. Espero que os alunos estejam ficando animados para escrever artigos, né? Bom, eles também fazem alguns exemplos lá. Então, tem essa aplicação. Então, digamos que agora eu vou pegar o seguinte, eu não vou mais ficar pegando o espaço todo, não. Agora eu vou pegar realmente um subespaço. Ao invés de pegar esse espaço, eu lembro, né? Isso aqui é FQ, cartesiano FQ N vezes. Eu vou considerar o seguinte subespaço, FQ estrela, né? Que é o FQ sem o zero, cartesiano FQ estrela N vezes. Ou seja, eu vou pegar todas as N uplas que não tem nenhuma entrada igual a zero. Isso é chamado toro afim, tá certo? Viu, alunos? Eu já vi gente falando toro afim. Não tem toro afim de nada, é toro. Toro afim, tá? Bom, evidentemente que a cardinalidade desse conjunto é Q menos 1 elevado a N. Aqui tem Q menos 1 elementos que o zero saiu. Isso eu chamo de M, como antes. E vamos supor, então, que o Q é maior ou igual do que 3 para evitar bobajadas. Tá? Bom, também esse conjunto não foram eles que inventaram. Isso aí é mega conhecido, já se sabe há muito tempo que
uma base de Greber para o ideal de todos os polinômios que se anulam nessas N-uplas, que não tem nenhuma entrada nula, é esse aqui, é gerado por x1, que é 1 menos 1, até xn, que é 1 menos 1. Tá certo? Então, agora, dado o inteiro D, eu vou tomar V de D, agora isso aqui é a invenção deles. Eu vou tomar V de D como sendo o FQ subespaço gerado por classes de monômios livres de quadrados. O que será um monômio livre de quadrado? É o seguinte, você pega, o que era um monômio? Multiplicação das variáveis com expoentes. Os expoentes agora só podem ser 0 ou 1. Tá? Então não tem, por exemplo, x1 ao quadrado, x2, não tem. Então é 0 ou 1, expoente. Então você vai pegar V de D, o FQ subespaço, gerado por classes de monômios livres de quadrados de grau exatamente D. Tá? Não é mais até D, não. É D exatamente. Isso aí dá um subespaço fatorial, você soma coisas desse som, vai dar polinômios onde os monômios todos têm grau D, você soma polinômios assim, continua com polinômios assim, etc. É espaço fatorial. Bom, explique esse teorema. A distância mínima desse código é isso aqui, se o D for menor ou igual do que N sobre 2, e isso aqui, se o D for maior do que N sobre 2 até N. Por que até N? Porque se você tem N variáveis, qual é o monômio de maior grau que você pode formar livre de quadrado? x1 vezes x2 até xn. Aí, nesse caso, esse VD aí seria um espaço gerado por um monômio só. Classe de um monômio só, teria dimensão 1. Então, é claro que o grau realmente vai só até D. Tá? Beleza. Bom, então já vimos o seguinte. Tem esse número que a gente sabia, o mínimo disso aqui, é uma cota inferior para a distância mínima. Né? Beleza. Então, eu posso trocar esse M pela pegada do IT. Né? Por quê? Porque eu já falei que aqui, esse M, lembra, aqui é menos 1 elevado a N. Eu já falei que isso aqui é uma base de Greber. Então, você marca lá nos eixos os monômios líderes, os pontos correspondentes aos monômios líderes, tá? Isso aqui, como é uma pegada, como é uma base de Greber, a pegada são exatamente o número de pontos aqui dentro, incluindo esses aqui, incluindo o 0, né? O Q-1 não está, tá? É do 0 até Q-2. Então, tem Q-1 aqui nesse eixo, Q-1 aqui, vezes o produto, Q-1 ao quadrado é a mesma coisa quando é N. Então, essa aqui, aquele M, de fato, eu posso substituir pela cardinalidade dessa pegada, né? Por que eu fiz isso? Né? Nossa, o Cícero adora pegadas, fica trocando números por cardinalidade de pegada. Não, não é isso. É porque agora a gente pode ver essa diferença, da seguinte maneira. O que seria esse delta aqui? Esse delta seria os monômios. Eu tenho que tirar os monômios que são múltiplos dos monômios líderes desses colegas aqui. Então, eu já tenho que tirar toda essa faixa e toda essa faixa. E eu tenho que tirar também os monômios que são monômios líderes, são múltiplos do monômio líder do F. Então, por exemplo, nesse caso aqui, no caso de duas variáveis, é claro que eu só posso ter o D só pode ser 2, se for pegar o monômio líder for x1, x2, ou o D é 1, aí o monômio líder poderia ser 1, x1 ou x2. Né? Só tem essas duas possibilidades. Mas isso aqui vai mostrar o caso N, de qualquer maneira. Porque o que é esse delta nesse caso? Eu tinha que tirar os monômios, que são múltiplos dos monômios desses colegas, então eu tenho que tirar toda essa área, e eu tenho que tirar os monômios que são múltiplos do monômio líder do F. Então eu teria que tirar essa parte também. Quer dizer, essa diferença, eu teria que tirar essa parte também. Quer dizer, esse delta é essa parte estreitinha aqui. Né? É claro que se esse ponto, na verdade, for aqui, eu tenho que tirar só uma faixinha aqui. Se esse ponto, na verdade, fosse aqui, eu teria que tirar uma faixinha. Beleza. Mas, na verdade, olha, eu não estou muito preocupado com isso aqui. Eu estou preocupado com a diferença. Porque o que é a diferença? A diferença é justamente essa parte aqui, ó. Isso é a diferença entre a pegada e esse delta, porque o delta, então, acabou sendo isso. Então, a diferença é esse quadrado ou retângulo. Né? Ou seja, se eu escrevo, de modo geral, o monômio líder do F como sendo x1 até a 1, xn até a n, esses caras aqui podem ser só zeros ou 1. Então, essa diferença, na verdade, é a área desse retângulo, ou né, de dimensão n, de modo geral, que seria justamente Q1 menos 1 menos A1, Q1 menos 1 menos A1, Q2 menos 2 menos A2, etc.
esse produto aqui, onde esses A1s estão sempre entre 0 e 1 e a soma da D. Tá? Então, a gente olha aqui e vê, transformando aquilo ali, aquele M para pegada, eu vejo o que é essa diferença. É uma coisa muito simples. E mais simples ainda, se eu pensar que esses caras aqui ou são 0 ou são 1, e o número de 1s é exatamente D. Então, esse número, não tem jeito. Esse número é Q menos 2, que D a Is aqui vão ser 1. É Q menos 2 elevado a N, vezes Q menos 1 elevado a N menos D, que são os correspondentes aos N's igual a 0. Então, essa diferença é o mesmo número sempre. Esse é o mínimo de um conjunto que só tem um elemento. Então, isso aqui, essa desigualdade, na verdade, é isso. E agora vai cair naquele caso que eu falei. Suponha que o D seja menor do que o N sobre 2, ou seja, que o N é maior que 2D. Então, eu tenho pelo menos 2D variáveis. Aí eu tiro esse polinômio aqui do bolso. Se vocês fizerem aqui o produto, vocês vão ver que esse polinômio tem grau D e é soma de monômios livres de quadrados, todos de grau D. Então, ele está no jogo. Ele é um dos polinômios lá do V. E é muito fácil calcular. Eu não vou ficar perdendo tempo fazendo continha, mas é muito fácil calcular o número de pontos onde não dá zero. E dá exatamente esse número aqui. Essa cota inferior. Então, se o D for menor do que N sobre 2, acabou. A distância mínima é essa cota inferior. E se for maior? Se for maior, esse é o penúltimo slide, viu? Não fiquem tranquilos. Se for maior, o que eu tenho? Bom, aí eu vou ter que fazer uns truquezinhos. Primeiro eu vou considerar que se você tem um monômio M em N variáveis, livre de quadrado de grau D, é claro que existe um único monômio, vamos pensar assim, um monômio complementar que tem grau N menos D, também é livre de quadrados, e quando eu multiplico pelo monômio original, dá o produto de x1 até xn. É óbvio, né? Esse M aqui era o produto de D variáveis, você pega as outras N menos D, é o monômio complementar. Então, isso, na verdade, dá uma bijeção entre os geradores daquele VD, que é os que têm exatamente grau D, e os de Vn menos D, que é os que têm exatamente grau N menos D. E essa bijeção entre os geradores vai acabar dando um morfismo, um isomorfismo entre esses espaços. Né? Aqui são classes de polinômios que são somas desses monômios de grau D. Aí você pega essa classe, esquece a barrinha, mantém os coeficientes do polinômio e troca cada monômio pelo complementar, pronto. Chegou do outro lado, volta com a barrinha, chegou do outro lado. Isso dá um isomorfismo, é muito fácil ver. Por outro lado, vamos pensar agora no tal conjunto que eu estava tomando, que era o toro. Então, todas as entradas aqui não são nulas. Então, agora eu vou usar. Porque se tem um ponto dessa forma, tem que ter um petil, que também é ponto do toro, cujas entradas são exatamente formadas pelos inversos daqueles caras. Né? Evidentemente que isso aqui, se eu considerar todos os pontos assim, isso vai dar todos os pontos do toro também. Tem M pontos aqui e M pontos de cá. Aqui eu estou escrevendo na ordem assim. Esse aqui é o ponto cujas entradas são os inversos das entradas do P1, etc. E aí eu posso montar aqui um diagraminha, que é o seguinte. Aqui eu tenho aquele morfismo, a variação, aquela transformação usual, peguei classes de polinômios e avaliei em P1 até PM. Aqui eu tenho aquele psi, que eu falei, que você pega a classe de um polinômio e você troca os monômios pelos monômios complementares. Aqui eu chamei de EVetil só porque eu sou chato, porque aqui eu vou pegar a classe de um polinômio e vou avaliar nos pontos, mas nessa ordem aqui agora, tá? E aí eu tenho esse psitil aqui, que também é um isomorfismo, né? Como que ele é definido? O óbvio, né? Volta, vem e vem, tá? Então, o que esse psitil vai fazer? Bom, ele vai pegar uma M-upla dessa forma e vai levar numa M-upla dessa forma. Os polinômios foram trocados pelos polinômios complementares, digamos, e os pontos por aqueles que os coordenados são os inversos, né? Bom, e o que tem, então, o que eu posso falar sobre esse psitil? A gente vai ver que, bom, em princípio ele é meio enrolado, mas eu vou olhar, vou fazer o seguinte, eu vou pegar a iésima coordenada aqui do PI, eu vou pegar o PI e vou considerar, vou pegar o PI e vou considerar o PItil
vou olhar aqui para a iésima coordenada dessa MU aqui, é FCPI1. Aí eu pego as entradas originais do PI e multiplico aqui. O que vai dar isso? Bom, imaginem, isso aqui é um polinômio que foi obtido, é um polinômio complementar, foi obtido daquele inicial, trocando o monômio pelos complementares. Agora eu substituo os inversos e multiplico por esses alfa-n. Não é muito difícil ver que isso vai dar, né? Vai ter um certo cancelamento aqui, vai voltar no F avaliado no P, né? Então, isso vai dar justamente F de A1 até a N, alfa 1 até a N, que é o F de PI. Então, o que aconteceu? O que eu descobri? Se eu pegar a iésima coordenada aqui, multiplicar por um número, é claro que esse número, né, Cícero, ele vai depender de cada iésima coordenada. Tudo bem, eu pego essa iésima coordenada, multiplico por um número bem específico, vai dar a iésima coordenada do ponto lá de cima, correspondente. Mas, tudo bem que cada iésima coordenada tem um fator distinto, mas o importante é que esse fator, amigos, é não nulo. É não nulo. Isso mostra o quê? Isso mostra que se uma coordenada aqui for zero, então a lá de cima, correspondente, a iésima, vai ser zero também. E se a daqui não for zero, a de lá de cima também não vai ser zero. Então isso mostra que o peso dessas palavras é o mesmo. Se o peso é o mesmo, a lista de pesos do código de cima é a mesma lista do código de baixo, o mínimo é o mesmo, né? E agora eu vou usar finalmente, que eu estou nesse caso aqui, até agora eu não tinha usado, mas agora eu vou usar. Se eu estou nesse caso, n menos d, como d é maior que n menos 2, o n menos 2 vai cair para cá, menor ou igual que n menos 2. Aí eu vou cair no caso anterior, eu jogo os parâmetros lá e descubro que a distância mínima é essa, tá? Então é isso. Bom, eles fazem também uma outra aplicação que eu não tenho tempo de explicar, mas esse outro exemplo eles consideram o mesmo conjunto lá, o subconjunto do AN, que é o toro. Agora eles consideram aqui o seguinte subespaço. Vai ser gerado por classes, aqui faltou a palavra classes de monômios livres de quadrados de grau até D. Isso também dá um subespaço. Se eu pegar a classe de monômio livre de quadrados de grau até D. E aí, de maneira semelhante à de acima, eles calculam a distância mínima do código e também, né, para ficar, porque esse negócio já tinha, o X do artigo deles é que eles estão trabalhando com pesos generalizados. Aí eles calculam o segundo peso generalizado. Não sei se vocês observaram ali nesse exemplo que eu acabei de fazer, naquela aplicação, o que entrou da teoria? Muito pouco, só aquela desigualdade, que tudo bem, é um dos resultados principais, mas é uma desigualdade muito simples. Foi a teoria e espertezas, né? Então aqui é a mesma coisa, vai entrar a teoria que é muito tranquila e espertezas para calcular esse delta 2. Agora, no artigo, se vocês forem ler lá, especialmente os alunos quiserem dar uma olhada, vocês vão ver que entra muito aquela questão do grau. Aquilo entra toda hora. Então, por exemplo, uma das propriedades que eles usam, muito importantes, é a da aditividade do grau, usada várias vezes, que é a seguinte: se I é um ideal do anel de polinômios, e isso aqui é a decomposição primária não redundante desse I, então o grau desse anel quociente é igual à soma dos graus desses anéis quocientes, onde aqui eu considero os ideais da decomposição primária, mas apenas a soma vai apenas naqueles cuja altura é igual à da altura do I. Tá certo? Então, isso é uma propriedade assim, eu considero da mais alta prosopopeia, mas para esse paper, eu não preciso. Não precisa. Eu falei todos os resultados principais sem falar nisso, né? Então, se a gente achasse um exemplo interessante para aplicar essa teoria, tipo esse do Toro, um outro, se achasse um exemplo interessante, o que podia fazer? Podia fazer um artigo, né, cujo ponto principal seria o cálculo dos parâmetros daquele código lá, daquele conjunto lá, do ANFQ. Mas o principal mesmo seria fazer a seção 2, reescrever esse artigo deles, né, de maneira muito mais simples, usando pegadas. Né? Eu já fiz isso uma vez. Eu peguei um artigo deles, né, que era bem grande, e fiz esse truquezinho. Fiz um artigo cuja, em princípio, o resultado principal não era ele, era uma outra coisa, mas no começo eu fui ali e mostrei como fazer tudo
de maneira bem mais simples. Eles não ficaram chateados, não, eles ficaram até satisfeitos. E a partir daí, até passaram a usar bastante aquelas técnicas de pegada que eu usei, né? E pode olhar lá, cronologicamente eles não usavam pegada antes. Depois desse meu artigo, eles passaram a usar. E eles já me falaram também que viram isso lá. Mas parece que eles não aprenderam o suficiente, né? Podia usar mais um pouco, como eu acho que mostrei aqui. Tá bom? De qualquer maneira, eu acho que o meu tempo acabou e eu agradeço mais uma vez os organizadores e agradeço a todos pela presença. Muitíssimo obrigado, então. Obrigado, Cícero. Agora eu queria passar a palavra para os participantes, alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Ou eu posso começar com uma pergunta também? Não, pode começar. Pode ir, fica à vontade, Victor. Então, Cícero, você mostrou essas fórmulas finais que eles acabaram não utilizando. Você tem alguma ideia digamos, de exemplo onde talvez poderia isso ser utilizado ou não? Pois é, justamente. Não, essas fórmulas que eu mostrei, eles mostraram também, na linguagem deles, usando grau, etc. Né? Agora, eu acho que tinha que fazer uma revisão, porque eles têm artigos com os conjuntos interessantes. Eles têm uma maneira lá que eles pegam um reticulado, associam o ideal, e associam o ideal de pontos. Então, eles têm coisas interessantes ali, sabe? E, assim, eu realmente não tive tempo de ir atrás disso, mas eu acho que realmente dá para fazer aplicações interessantes. Eles mesmos já publicaram artigos assim, que são só aplicações, sabe? Mas o ideal mesmo seria mostrar como reescrever isso dessa maneira, usando pegadas, sem usar grau, não precisa. Não é? Se você, o grau, não estou dizendo que não seja importante, é importante, teoria, né? Que temos aqui especialistas aí na plateia sobre funções de Hilbert. Claro que grau é importante, mas no caso da pegada finita, o polinômio é um polinômio grau zero. Então, o grau já é a pegada. Não há necessidade de ficar usando teoremas sobre um número, sobre polinômio de grau zero. Esse que é a questão. Outra dúvida, eu vi, por exemplo, tem um artigo do Data, né, que ele calcula esses pesos generalizados para os cartesianos afim, que é uma generalização destes códigos generalizados generalizados aí não lembro mais o nome, mas isso que você comentou no início, né? Então essas fórmulas do Data, por exemplo, são generalizações destes exemplos ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver, né? Elas são consequências desse exemplo. Isso aí também seria outra coisa interessante de fazer. Elas são consequências, porque aquelas fórmulas do Data, na verdade, elas não, digamos assim, elas são uma apresentação nova de uma coisa que já tinha sido feita. Então, eles acharam que fizeram uma coisa muito legal. Bom, eu não tive coragem de ler aqui, porque para mim ainda está bem enrolado. Talvez usando essas técnicas aí, poderia ser, aquelas fórmulas são casos particulares disso aí. Talvez usando essas técnicas, conseguiria demonstrar de uma maneira mais simples. Aquelas fórmulas, na verdade, é o seguinte, agora eu lembrei. Tem um artigo antigo do Pelikan, aquele cara que a gente encontrou lá na Unicamp, né? Ruud Pelikan, né? Um holandês. Estava até com a esposa lá e tal. Então, esse cara fez eu acho que foi uma aluna dele, Petra Reginen, e eles calcularam pela primeira vez os pesos generalizados de Hamming dos Reed-Miller,
né? E aí, depois, se não me engano, alguém generalizou, fez a mesma coisa para os cartesianos afins. E o Data com o Peter Belen fizeram aquela versão lá, onde eles davam fórmulas melhores. Fórmulas combinatórias e tal, mas as fórmulas são ruins, né? Talvez, usando isso aí, a gente entenda de onde saem aquelas fórmulas. De maneira melhor, vendo pegadas. Não, pelo que vi no artigo do Data, ele utiliza a ideia de pegadas e depois pega outros artigos bem antigos de combinatória, onde ele utiliza aquelas fórmulas lá e ele faz a relação entre pegada e tal. Pois é, eu não... tem que olhar direitinho. Mas eu tenho certeza que tem outros exemplos interessantes que podia aplicar isso aí. Talvez exemplos da literatura onde até alguém calculou uma cota. Aí imagina, pega agora isso aí, pof, mostra que a distanciamento é daquilo. Beleza, então, né? Super legal. Mas o bom mesmo seria a seção 2. Entendi. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Perguntar alguma coisa? Deixa só um comentário assim. O Cícero gosta muito das pegadas, não? E aproveitou para para fazer uma deixa aí para os alunos que estão assistindo aí, quem quiser fazer isso com pegadas, não? No mestrado agora. Fica à vontade, não? A palavra é touro, porque touro é em espanhol, não? Do touro aqui em português, touro em espanhol. Não, mas tem touro em português também, que é aquela boia de nadar. Ah, é? Sabia, não. E o touro é touro, né? Sim. Isso. Um minuto, mas esse touro que o Cícero definiu, touro também em português, né? Ou se escreve diferente? Touros, com o touro. Não, mas touro que o Boi, Guilherme falou é com U, touro. de boi, de vaca. Não, mas o touro que o Cícero definiu é aquele negócio que é assim, né? Isso. É o touro. Esse é touro. É touro, Eu falei porque às vezes os alunos falam touro, eu fico pensando, touro, tô até que cai minha ficha. Então tá bom. Bom, se não tiver mais nenhum comentário, eu queria agradecer novamente ao Cícero pela palestra, muito boa palestra. Eu que agradeço. Muito obrigado também a todos os presentes aqui. Okay. Também quero agradecer aí como coordenador do PPMAT, o professor Cícero, os presentes, e lembrando que daqui a pouco temos uma reunião, ok? Se que puderem estar, estão convidados aí para conversar sobre o projeto de doutorado. Ok, muito obrigado. Bom, então... Tchau, gente. Até mais. Até mais. Tchau, Guilherme. Até mais. Tchau. Tchau. Até mais, obrigado aí pelo convite.